Muito bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com pessoas tão amadas, tão queridas do meu coração. Amo vocês, amo o pastor Maicon, a irmã Verleide, é uma bênção, né? Eu perguntei para o Michael e para o Maicon, vocês já viram a mãe de vocês pecar? Eles disseram, acho que uma vez só. Deve ser legal isso, né? Deus abençoe a irmã Verleide, pastor Maicon, pastor Michael e os demais irmãos. Eu vou ficar citando nomes aqui, eu vou acabar nem pregando. Meus irmãos, é uma alegria. Hoje estamos completando um ano, né, Mike? Primeiro ano do primeiro culto oficial da Soma, e eu fico muito feliz em poder estar com os irmãos aqui. Eu vi isso nascer, eu amo plantação de igreja, porque eu acredito que a igreja local, ela é a resposta para o mundo. Tudo que Deus está fazendo no mundo hoje, Ele está fazendo por intermédio da igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Jesus me salvou e a igreja me acolheu. Eu sou fruto da igreja. Eu amo a igreja. Então, se eu for começar a falar sobre igreja aqui, como que era a minha vida antes da igreja, quando lá em abril de 98 Jesus me salvou, eu venho de uma família, talvez algumas pessoas aqui não me conhecem, mas eu venho de uma família bem complicada, bem desestruturada, pais separados, aquela clássica família brasileira, né? Criado em um ambiente totalmente hostil, muito ruim ali em Porto Alegre, e até que com 15 anos de idade, com a cabeça cheia de dúvidas, problemas, inquietações, não sabia ao certo, andava com gente muito complicada, e no meio de uma dessas pessoas complicadas, um rapaz que ia na igreja, mas era meio fraco, me levou numa aula de discipulado, e estava lá o pastor Daniel Duarte, meu pai na fé, dando aula. Eu cheguei com o cabelo comprido, camisa do Grêmio, né, fazendo um monte de pergunta, e Jesus me catou pelos cabelos aquela noite. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu me lembro que no meio da oração eu comecei a orar, irmã Verleide, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, e ele orava, e a gente repetia. Era nos fundos de uma Assembleia de Deus, ele era professor do discipulado, era tipo uma espécie de uma catequese, um curso de novos membros, e era aberto para visitantes. E eu me lembro que eu estava ali, aí eu fechei os meus olhos, meio que rindo, zombando na cabeça, né? Tá bom. E ele era tipo, depois vai entender, tipo uma reza que ele fazia, ele falava e a gente repetia, porque a gente não sabia orar. Aí ele falava, nós repetíamos, e daí eu repetia aquelas palavras meio... E num dado momento, daí ele disse, agora vocês orem com as palavras de vocês e eu vou seguir orando. Naquela oração, eu tive meu coração transformado. Eu não sei como explicar para vocês, eu só sei que numa hora eu estava zombando na minha mente e na outra hora o pensamento que permeava a minha cabeça é: como que eu vou explicar em casa que agora eu sou crente? Como que eu vou explicar para os meus amigos que agora eu sou evangélico? E meus irmãos, fazem 26 anos isso. Ser cristão nos anos 90 não é que nem hoje. Ser evangélico, tu era zombado, as pessoas riam de ti, né? Eu costumo dizer que nós não tínhamos ainda o Rodolfo, então não era moda ser crente. Meus irmãos, então, se eu for falar que Jesus me salvou e a igreja me acolheu, eu sou fruto da igreja. Então eu amo o que vocês estão fazendo, está muito lindo aqui. E vou dizer, ficou até charmoso, Mike. Quebrado assim, ó. Se vocês quiserem deixar, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Depois arrumar a iluminação que vocês arrumaram aqui, enfim, tá ficando lindo demais. Ficou bonito. Ficou bonito mesmo. E talvez eu falei com o Mike ali, ó, talvez vocês se perturbaram com as colunas. Pergunta para o Michael depois. Nós fomos ver o prédio da Igreja Bola de Neve em Porto Alegre. O que era a coluna aquilo, né, Michael? Não tem... depois daquilo, tá ficando muito lindo aqui. Eu creio que Deus vai abençoar vocês mais e mais. Meus irmãos, eu amo fazer sermão. Eu devo ter mais de 1000 sermões. E eu estou pregando uma série de Tiago lá na igreja.
E eu estou muito impactado com o que Deus está fazendo. E isso aqui não é por preguiça, não, tá? Eu ia fazer um sermão, só que meu coração ficou bem tocado de repregar o que eu preguei domingo, tá bom? Não é porque é preguiça, não vou fazer um sermão novo. Não, mas fiquei bem tocado, o Espírito Santo tocou no meu coração, na verdade eu tentei fugir desse sermão e não consegui. Eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, ok? E eu quero pregar esse sermão debaixo do título Como ter sabedoria em meio às guerras da igreja. Como ter sabedoria em meio às guerras na igreja? Como que nós vamos ter sabedoria no meio das guerras da igreja? E deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo um período complicado e triste de grandes denominações do Brasil. Não há por que esconder. Agora, em Curitiba, eu vi umas das coisas mais tristes. A Igreja Assembleia de Deus, os obreiros brigando, não sei se você chegou a ver, Mike. Muito triste, muito triste. Membros de igreja agindo como se estivesse num DCE de uma universidade, fazendo protesto, uma coisa feia. A igreja brasileira sofre, e com isso nós sofremos, porque nós somos parte da igreja. Tá? Vocês têm visto briga do que envolve uma grande denominação, a Lagoinha, por exemplo. Eu estive na Lagoinha em 2008, eu fiquei indo um mês na Lagoinha, lá em Minas Gerais, e fui muito abençoado lá. Fui muito abençoado. E é muito fácil hoje dizer, eles não são igreja, sabe? E daí agora, discussão, processo, igreja também, bola de neve, faleceu o apóstolo Rina, e brigas internas. E nós temos irmãos ali na Vintage que são frutos do trabalho do Rina, são frutos do trabalho evangelístico dele. E daí quando às vezes a gente vai conhecendo um pouquinho mais de teologia, a gente vai ficando tão empanzinado, e vira a cara para isso. Mas vamos ser sinceros, irmãos, nós somos fruto do trabalho desses irmãos. Eu sou fruto do ministério do pastor Daniel Duarte. Ele não é formado teologicamente, mas as mãos dele pareciam as mãos, sabe, de um gorila, gigante, forte. Porque ele dava aula na quinta, na sexta-feira de manhã ele estava levantando um motor mecânico. Eu sou fruto desses irmãos. E vendo a forma como o evangelicalismo cresce no Brasil, as brigas, eu olho para esse texto de Tiago e fica claro aqui como que nós devemos agir no meio de guerras dentro da igreja. Por quê? Escute o que eu vou dizer aqui. Satanás sempre atacará a unidade da igreja. E nós, protestantes, nós temos alguns problemas. Porque o cristianismo não se resume à nossa tradição. Existem várias tradições. Mas olhando para a nossa tradição, nós temos pouco investimento em unidade. Porque para nós, qualquer coisa que dá o problema, a gente protesta. Porque a gente é protestante. Então, deu problema, nós somos muito rápidos em nos considerarmos um mini Lutero. E, de fato, nós não somos. Nós não somos. Deveríamos tentar lutar pela unidade da igreja. E talvez eu estou pregando aqui algo que envolve a igreja local. E vocês já passaram e passarão. Porque nós estamos passando ali na Vintage. Irmãos, esse ano, 10%, nós perdemos 10% da nossa membresia. 10%. Muitas pessoas saíram da igreja e tem uma frase de um cara bem ímpio e é muito engraçada. Ele diz assim: tu vai conhecer uma mulher na frente do juiz. Eu nunca me esqueci dessa frase. Né? E tu vai conhecer muitas vezes um membro da igreja, não é quando ele chega, é quando ele sai. E também tu conhece o pastor nesse momento também. Os irmãos. E Satanás sempre atacará a unidade da igreja. Escute isso.
Escreva isso, lembre disso. Então, Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 12. Como que nós vamos ter sabedoria no meio das guerras da igreja? Olha para mim aqui, eu já vou entrar no texto. Tiago, ele é o irmãozinho de Jesus. Ele é o irmão mais jovem de Jesus. O Driscoll diz que ele é aquele que dormia na parte de baixo do beliche. Ok? Imagina, ele cresceu com Jesus, ele ouviu Jesus, ele repartia a comida dele com Jesus, ele brincava com Jesus. E é esse cara aqui, entre aspas, que está escrevendo para um povo que estava vivendo muitas guerras dentro da igreja. Havia guerras ferrenhas. E nós idealizamos a igreja primitiva. A igreja primitiva para nós é tudo. Nós temos que voltar a ser a igreja de Atos. Deus me livre. Deus me livre. Não, porque precisamos ser uma igreja bíblica. Como que é uma igreja bíblica? Com um cara transando com a mulher do pai dele, os irmãos se processando, ficando bêbados no meio da ceia. O que é uma igreja bíblica? A igreja bíblica, modelo para nós, não é a igreja de Atos, ainda que é uma bênção. Aprendemos muito ali. Muito, tem muita coisa ali que devemos ser, mas não no todo. A igreja que é modelo para nós é a igreja de Apocalipse. A igreja nem do início do Apocalipse, do final. Porque é para lá que estamos indo. Ali é o modelo. Ali é o modelo da igreja triunfante, que é o modelo para nós. Aquela igreja ali é o modelo. Agora não, temos que ser uma igreja como as igrejas da Bíblia. Como assim? Laodiceia? Temos que ser como? Filipos, que tinha fofoca no meio da igreja, Evódia e Síntique? Como? Nós precisamos olhar para o futuro, por isso que a igreja, escute o que eu vou dizer, o cristianismo, ele é, em suma, escatológico. Nós estamos olhando para frente. E o futuro molda o nosso presente. O que Deus vai preparar, terminar, o que Deus vai deixar pronto no futuro, esse ideal que Apocalipse nos mostra, que vai ocorrer, ele molda e impacta o hoje. Então hoje, vivendo no hoje, como que a gente resolve nossas pendências hoje? Como que a gente resolve as guerras no meio da igreja? Porque, pastor Michael, as coisas quando chegam na gente já estão, sabe? Eu não sei, o Michael está morando em Porto Alegre agora, e o Michael começou a ver barata agora. Eu brinco. O pessoal sai aqui, claro que Novo Hamburgo não é interior, mas qual é a diferença? Tu vai para uma cidade um pouco maior para uma menor. Na menor, os teus problemas são quais? Aranha, cobra. Na capital é rato e barata. Lá não tem mais cobra e aranha, mas tem rato e barata. Então assim, tu vê aranha lá na tua casa, lá, Bárbara? Algumas? Normalmente tem menos barata. Olha, tinha muita barata esses dias lá em casa, porque eles mexeram nos bueiros na frente de casa. Então, tava horrível. O Michael tava lá, ele viu, né? Então, assim, foi um ataque das baratas. Os problemas da igreja é do mesmo jeito. Quando tu começa a ver aquilo saindo, o ninho tá muito infestado. E é disso que o Tiago está tratando aqui. Ele vai falar de coisas sérias. Como ter sabedoria em meio às guerras da igreja. Em primeiro lugar, faça guerra contra o seu pecado. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao 3. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Olha. Imagina só, olha para mim. Vamos ser uma igreja do Novo Testamento. Brigando? Tiago usa o termo guerra. Havia guerra no meio da igreja. Ele segue. De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. A igreja do Novo Testamento é uma igreja cobiçosa. A igreja já nasce doente. Não por causa de Cristo, mas por causa nossa. Vocês cobiçam e nada têm, matam. Então quer dizer que esse problema de um irmão matar o outro, odiar o outro, não é só nosso. Sabe que tinha uma flor de lis lá?
Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Imagina uma igreja invejosa, parece o Brasil, né? Mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. A igreja do Novo Testamento é uma igreja dividida. Você pode ver o trabalho apostólico de Paulo, dos demais apóstolos, corrigindo, até porque se não tem problema, nós não teríamos o Novo Testamento. O Novo Testamento basicamente é resolver problema. E daí nós temos aquela imagem, porque assim, deixa eu dizer uma coisa, nós somos um país de mentalidade católica. Então nós temos aquela imagem com os santos, sabe aquelas imagens com chapéu de lâmpada? Que é uma bolha, uma bolota brilhando na cabeça. Quantos aqui agora, no período de Natal, vem a imagem de Jesus, né? O bebezinho com um cabeção assim, de lâmpada. Imagina tu acordar de manhã, de madrugada, Kennedy, tu acordar de madrugada, tá tua filha com um cabeção brilhando assim. Nós temos essa ideia. É a mesma coisa quando falamos, tempo bom, era o período medieval, era o período ali vitoriano, aquelas babados, aquelas perucas brancas. Aí olhamos homens como Jonathan Edwards, olhamos aquilo e achávamos que todo mundo era daquele jeito. Aí a gente vai ler a carta de excomunhão de Jonathan Edwards. Era um bando de analfabeto bíblico, cara. Era um bando de burro teológico. O Edwards faz uma enorme defesa teológica, não tem o que dizer contra o que ele diz. Os caras mesmo assim demitem ele. Então, nós temos uma visão romântica da igreja da história, do Novo Testamento. Não, a igreja é defeituosa, mas tem como trabalhar no meio disso. O ponto central desse primeiro tópico aqui é que todas as guerras da igreja, que ocorrem no meio da igreja, elas são guerras que não foram antes vencidas internamente. Eu vou repetir isso aqui. Toda guerra externa que vocês já tiveram aqui e que vocês terão é resultado, pastor Marco, de guerras que não foram vencidas no coração. Tiago diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? O problema não é o problema é o coração. Algumas guerras internas do povo de Deus, porque nós não fazemos guerra só com os de fora. Nosso problema não é apenas a cultura woke, que é um problema grave. Mas nós temos problemas internos. Historicamente, na Bíblia, nós temos Ló versus Abraão. Nós temos Absalão contra Davi. Nós temos Miriam e Arão falando mal da esposa de Moisés. Ou seja, não é só na igreja que tem as irmãs falando mal da mulher do pastor. Isso acontecia. Nós temos os discípulos brigando entre si para saber quem vai ser o maior. Olha que loucura isso. Ô Daniel, eu sou maior que tu, Daniel. Não, eu sou melhor. Não. Os caras chegam na cara de Jesus e eles falam, permita, né, a mãe de um deles, de dois, permita que os meus filhos sentem à tua direita e à tua esquerda. Jesus se vira para os caras, mas vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Os caras na cara de pau, sim. Daí Jesus, não, isso é verdade mesmo, vocês vão beber. Isso é demais. Nós temos processos entre os coríntios. 1 Coríntios 6, do 1 ao 8. Irmãos se processando por questões financeiras, gente. Nós temos os Gálatas, a Bíblia diz que os Gálatas se mordiam uns aos outros. Gálatas 5,15. Nós temos duas irmãs fofoqueiras em Filipos, Evódia e Sintique. Quais eram os reais motivos? Quais eram? Escute, todos que causavam guerras dentro da igreja, eles encobriam as razões com uma capa de espiritualidade. Já viu isso? Pastor, eu tenho um pedido de oração para o senhor. Eu tenho um pedido de oração. Veja, o Leandro... Vamos orar pelo Leandro. Falam do Leandro, falam.
e daí não acaba nem orando. Não, isso aqui é só a título de oração. Todos os que estão envolvidos com guerras dentro da igreja, na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, a questão não é teológica. A questão é egoísta. A questão é egoísta. A questão não é teológica. Irmãos, vocês acham que havia uma unidade perfeitamente teológica em tudo, ou ideológica em tudo entre os discípulos? Todos esses casos que Tiago está citando aqui, eles são alimentados pelo egoísmo. Exemplo, Eva. Quando Eva vai pegar o fruto, ela pega, toma o fruto, dá para o seu marido, ela está pensando nela. Ela não pensou, não, eu sou uma mãe, vai vir ter cultura, teremos um planeta, vamos... Não, que dane-se os outros. Eu estou pensando em mim. Quando Acã pegou a capa babilônica, pegou ali aqueles tesouros, escondeu na sua tenda, ele estava pensando nele. Quando Absalão coabitou com as mulheres do seu pai no terraço do palácio, ele estava pensando nele. Quando os coríntios se processavam, bebiam até ficar podres de bêbados, eles estavam pensando neles. E eles pensavam neles como protagonistas e não como culpados. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos um grande problema dentro da igreja. Nós pensamos em nós como protagonistas e não como culpados. A situação da igreja não avançar, às vezes os pastores mais piedosos pensam, a igreja não está avançando, mas vocês acham que 80% dos irmãos se perturbam, já perderam uma noite de sono porque a igreja não avança, porque temos guerra dentro da igreja? Não. Veja, o egoísmo, ele faz, em primeiro lugar, você cobiçar o que não é seu. Verso 2, vocês cobiçam e nada têm. A cobiça é a quebra do 10º mandamento. É a quebra do 10º mandamento. Irmãos, nós somos um povo que queremos aquilo que não é nosso. Nós temos os homens dentro da igreja hoje em dia, possuem o vírus do adultério. Eles não podem ver uma irmã mais bonita. Eles não conseguem. Tem mulher que não consegue olhar um carro mais bonito, um marido com um pouco mais de dinheiro. Cobiça, cobiça, cobiça. O egoísmo nos faz, em segundo lugar, odiar os nossos irmãos. Verso 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam. Ah, mas pastor, não é matam, literalmente matam, né, pastor? Acho que não, né? Será que Tiago está falando de matar? Morte matada mesmo? O que vocês acham, irmãos? Ou é matar, que nem o apóstolo João falou, quem odeia o seu irmão é assassino? Irmãos, é as duas coisas. Na história da igreja nós temos muitos assassinatos que ocorreram entre irmãos. Tem programas de televisão que você vai entrar lá. O pastor e a secretária mataram a esposa do pastor porque eles queriam ficar juntos. Não tem a própria flor de lis que eu citei para vocês. Não, mas ela não é... Claro, agora é fácil falar que ela não é crente. Agora é fácil. Agora é fácil. Você entende isso? O egoísmo faz você odiar o seu irmão, ainda que você não mate fisicamente, você odeia o seu irmão. Tem gente que não consegue ouvir a voz do seu irmão. Em terceiro, o egoísmo faz você invejar o seu irmão. Verso 2. Vamos ficar na Bíblia aqui. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Inveja. Gente invejosa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, aqui no nosso país, o Brasil é um país invejoso. Invejoso. O pior problema do Brasil não é o jeitinho. O pior problema do Brasil não é a violência. O pior problema do Brasil é a inveja. Não, pastor, veja bem.
Não, todos os países têm inveja. Não no mesmo nível. E te provo biblicamente. Paulo não diz, cretenses, sempre presunçosos, preguiçosos. Jesus não falou sobre a hipocrisia dos fariseus? Alguns grupos, eles terão pecados mais sobressalentes, mais aparentes. E esse é um problema da nossa nação. Qual é o motivo do primeiro assassinato na Bíblia? Inveja. Você pode torcer o nariz, dane-se. Mas o filósofo Olavo de Carvalho dizia uma coisa, que no Brasil, o motivo do Brasil nós termos tanto assassinato é inveja. Inveja. Então, veja, nós fizemos um trato lá na igreja. Quando um irmão comprar um carro, nós vamos comemorar. E nós vamos orar para que seja cada vez melhor. Eu falo de carro porque as pessoas têm inveja, sabe? O cara comprou um carro, mas o cara vai lá e comprou um Ford Ka, anos 2000. Parece um Corsa com fralda. E as pessoas, tá rico? Pô, tô nadando no dinheiro, né? Camarada, sabe, é sempre uma desgraça, cara. Então agora, essa semana, o Matheus comprou um carro lá, e largou no grupo, cara, eu queria que vocês se alegrassem comigo, largou no grupo dos homens, se alegrassem comigo, eu comprei um carro, e a galera vibrando, e depois todo mundo dando os parabéns, feliz com ele. Feliz porque não é, ai, vocês se alegram com bens materiais. Sim, bastante. Só tu que não, né? Só tu que não quer. Porque a moda, qual é a moda, gente? A moda é tentar ter tudo e fingir que a gente não tá nem aí, né? Essa é a moda, né? Essa é a moda, principalmente no nosso meio mais reformado. A moda é os pregadores ter, assim, viver que nem um pregador da prosperidade, falando contra a prosperidade. A moda é essa, entendeu? E daí o Matheus botou embaixo assim, irmãos, significa muito para mim que vocês se alegrem por isso. Cara, eu achei aquilo muito humilde da parte dele. E a gente está tentando lutar contra isso, por quê? Porque a tendência é a gente invejar os nossos irmãos. Em quarto, o egoísmo faz você lutar contra os seus irmãos. Verso 2, vocês cobiçam e nada têm. Acompanha comigo aí. Cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas não podem obter, nada podem obter. Vivem a lutar, a fazer guerra. Cara, a inveja faz você lutar contra o seu irmão. O egoísmo. Só pensa em você. Você só pensa em você. Você só quer as coisas para você. Você quer tudo para você. Cara, eu conheço um caso. Nós trouxemos o cara para pregar na Vintage. Ele pregou na nossa primeira conferência de missões. Pregava demais. É muito bom quando alguém vem pregar de fora na nossa igreja. E os irmãos perguntam assim, aqui não vai acontecer contigo isso, Mike, mas comigo já aconteceu. Os irmãos chegam assim, irmã Verlede, pregam, e depois os irmãos da igreja, pastor, por que o senhor não prega que nem ele? Dá uma alegria, assim, sabe? Dá uma alegria, né, no coração da gente, assim, isso. E ele pregou muito. E depois, uns 2, 3 anos, ele largou a mulher dele. E um dia um irmão me chamou no Instagram, pastor, me ajuda, ora por mim. O meu pastor quer a minha família. Eu, como assim? Não, eu já vi o pastor querer a mulher do cara. Mas ele não queria a mulher. Ele queria a mulher, ele queria a vida do cara. Eu disse, como assim? Sim. E eu comecei a aconselhar ele, conversar com ele. A mulher dele estava apaixonada pelo pastor. Comecei a conversar com ele. É até engraçada essa frase, né? E de dado momento ele disse, é o fulano. Eu disse, não, eu não acredito que é o fulano. Ele disse, cara, esse cara pregou aqui na igreja. Escute. O egoísmo faz você lutar, invejar, querer destruir o próximo. Em quinto, o egoísmo faz você orar de maneira errada. Verso 3. Pedem e não recebem.
porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. A nossa devoção é afetada pelo nosso egoísmo. A nossa devoção é afetada. Nós usamos a espiritualidade como uma capa, porque a guerra é interna. E você quer guerrear contra o próximo, cara, bate tudo com a tua cabeça na parede. Não, porque o irmão não, cara, para, e tu? Eu vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Sabe, conheço Jesus há 26 anos e agora é um período bem complicado, cara. Porque, eu conversando, ô Mike, isso aqui foi muito bom. O pastor Leão me ligou, antes de ontem, antes de ontem, me ligou, ele disse, ô Jack, tá vindo um irmão aqui na igreja, assim, ele disse que era da Vintage. E eu, como é que tá? Eu disse, cara, recebe ele tudo, é uma bênção. Ele saiu aqui, deu problema assim, né? Ele quis, pouca coisa, quis bater de soco na cara do Barba. Mas é um detalhe, né? Pouca coisa. E teve uma reunião também, que ele chegou bêbado, mas é pedir demais, né? Não poder chegar bêbado. Ele não gostou que a gente disse que ele estava bêbado. Enfim, mas é só isso. Tirando isso, é uma rica pessoa, né, Barba? É um rico do ímpio, tô brincando. Não, ele é crente, mas ele é fraquinho, mas ele é crente. Só que agora, escuta o que eu vou dizer aqui, escuta. Daí o Leão disse uma coisa pra mim assim, irmã Verleide, a senhora é crente desde quando? Isso é luxo. Então, a irmã Verleide pegou a época, e nós pegamos o finalzinho nessa época, que os pastores, eles eram até honrados até demais, né? Mas era legal, era bonito, dependendo do pastor, valia a pena. O Leão disse pra mim assim, Jack, cara, eu tô meio triste, mas meio rindo. O que foi, Leão? Ele disse, na minha época, quando eu era um jovem na igreja, eu tinha um almoço, o melhor lugar na mesa era pro pastor. Tinha irmão que dava o melhor pedaço da carne pro pastor. Era o período da cultura da honra. Aí, justo na hora de eu virar pastor, agora é o período da liderança servidora. Não dá. Justo na minha vez, cara. Eu quase morri rindo. Bem na minha hora, acabou a cultura da honra. Agora a moda é liderança servidora. Bem na minha vez. Eu ri muito, mas, cara, a gente está vivendo um período muito complicado. Por quê? Porque hoje todo mundo tem alguma coisa para falar dos pastores e pode falar mesmo. Só que nessa ânsia de ficar falando do pastorado, pastor B, porque tu viu o André Valadão, porque tu viu o Valadão não sei o quê, porque tu viu, a gente esconde o que está dentro da gente. A pergunta é, e tu? E você? E você? Fala do teu casamento, fala da tua vida. Porque é uma visão, e nós temos agora, então assim, com a expansão da teologia reformada no Brasil, o que vem de jovem, de moleque, com as calças lá embaixo, aparecendo as cuecas, os caras chegam, não, porque meu pastor é isso, e agora a cultura, o pastor é tóxico, e é isso e aquilo, e o cara não fala nunca dele. E o problema não é nunca ele. Ok, como guerrear então contra o seu pecado? Pastor, tudo bem, eu não quero mais guerrear contra os meus irmãos, eu quero guerrear contra o meu pecado, eu quero acabar com a guerra na igreja. Em primeiro lugar, chame o seu pecado pelo nome. A Bíblia dá nome para os pecados. Cobiça, egoísmo. Dobra o joelho. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e disse, Senhor, eu tenho inveja da fulana, do fulano. Eu tenho inveja da família do fulano. Eu tenho inveja dos filhos do fulano. Quando é que você fez isso? Chame o seu pecado pelo nome. Dê nome a ele. Dê nome. Esse é o meu pecado. Isso aqui é a minha fraqueza. E segundo, confesse. Confesse a Jesus. Confesse a irmãos mais maduros. Peça ajuda. Em terceiro, vigie. Não é confessar o pecado e agora, evangelho do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, vigie. Ninguém fala mais sobre vigiar, né? Não é moda mais, né? Vigie.
gente não fala mais isso, né? Quarto, se entristeça diante de Deus. Como assim? A Bíblia manda, fique triste. Eu amo isso da Bíblia. Como assim? Sim, chore. Como é que eu forço um choro? Eu não sei. Dobra o joelho e ora até chorar. Pensa no teu pecado até se teu coração compungido. Nem ainda que tem que enfiar o dedo no olho, você vai chorar diante de Deus. Se entristeça. Se entristeça com quem entristece a Deus. Em quinto, se alegre com seus irmãos. Tem mulher grávida na igreja? Festa. Irmã ganhou um aumento de quanto? R$30. Festa. Festa. A irmã comprou ali um jogo de pano de prato novo, bordado. Na minha casa, eu vi. Um dia eu cheguei em casa, tinha um bordado no pano de prato, uma imagem assim, tipo uma imagem bíblica, e embaixo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu disse, não estava no pano. É sério? É sério? Eu disse, pera aí, cara. Isso não pode. Não, eu não tô brincando, é sério. Sério, loucura. Loucura. Se alegre com seus irmãos. Ô Kennedy, eu não sei, eu me lembro, a gente comprava às vezes uma guitarra, sabe? Gurizão na igreja, tocando. Aí comprava uma guitarra, uma pedaleira. Eu me lembro quando eu comprei minha pedaleira Digitec. Comprei uma Digitec RP6, azul, bonita. E, cara, a gente ficava assim, mexendo naquilo. Às vezes os guris lá pra casa, eu levava na casa dos rapazes, e a gente ficava encebando, desmontava a guitarra. Aqui, perdia toda a afinação da guitarra, porque nós tirava todas as cordas, ficava passando lustramóveis na guitarra, ficava arrumando. Os baixistas, coitado, fervendo as cordas no vinagre. Mas a gente estava junto. Se alegre. Sexto, pare de se fazer de vítima total. Sabe vítima total? Não, é verdade, tudo é culpa minha. Esse é um outro problema. Tu quer destaque até na culpa. É uma desgraça isso, né, cara? É uma vítima total. Para com isso. Guerreie contra o seu pecado. Como ter sabedoria em meio às guerras da igreja? Em primeiro, faça guerra contra o seu pecado. Olha para mim aqui. Guerreie contra você. Você é ruim. Bad to the bone. Mal até o osso. Sabe? Aquela música. Bad to the bone. Essa música é o primeiro ponto do calvinismo. Mal até o osso. Ruim até o osso. Em segundo lugar, verso 4 ao verso 10. Como ter sabedoria em meio às guerras da igreja? Faça guerra contra o diabo. Então, não guerreia contra o seu irmão, guerreia contra você. Em segundo lugar, guerreie contra o diabo. Verso 4 em diante. Gente infiel. Nas traduções antigas, eu gosto mais. Adúlteros e adúlteras. Cara, essa carta é um pé na porta. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Pesado isso. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Verso 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, e purifiquem o coração. Eu gosto mais de ânimo dobre, né? Verso 9. Reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e eu quero esse negócio aqui. Quem quer ser exaltado? Eu gosto disso. Coraçãozinho pulsando.
Mas a gente não consegue dizer, né? O alvo aqui qual é? Ser exaltado. Mas por Deus. É diferente. É que Deus exalta o cara de um jeito diferente, né? O cara chega que nem o Rock no outro lado, mano. Tudo moído. Vamos lá. O primeiro ponto, basicamente, a gente resume nisso. As guerras da igreja nascem de guerras internas não vencidas. O segundo, todas essas guerras não vencidas internamente, elas são fruto de uma rebelião contra Deus. Veja, Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. O ponto é, Satanás precisa de um lugar na nossa vida para operar. John Piper chama de uma base de operações. Satanás precisa de uma base em nós para trabalhar. É por isso que Paulo fala para uma igreja. E não é qualquer igreja, é a igreja do Novo Testamento. Na minha opinião, a melhor carta do Novo Testamento, a mais poderosa, que é a carta de Paulo aos Efésios. Ai, mas eu acho Romanos. Você está errado. Ok? Efésios é a carta mais poderosa do Novo Testamento. Ah, mas não tem... Eu e o Calvino pensamos assim, tá? Desculpa. O ponto aqui é que existe uma atuação diabólica. E Tiago cita isso. Veja as esferas da atuação do diabo. Em primeiro lugar, ele usa o mundo para seduzir o cristão. Verso 1. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O que é o mundo? O mundo é um sistema de valores e crenças da sociedade. É esse jeito podre de pensar. São os valores, é aquilo que move, é aquilo que faz as pessoas levantar. E veja, aquele livro, o Adoração a Baal. Aquilo é o base. Se eu pudesse resumir, leia esse livro. O pastor Michael me indicou. Ele é um livro que basicamente ele fala contra uma mentalidade mundana. E nós temos hoje, dentro das nossas igrejas, muitas pessoas que pensam como o mundo. Elas não pensam com os valores da Bíblia. Casamento. Já vem com várias ideias pré-programadas de casa, com pensamentos pré-programados da família, e não questionam esses pensamentos, e não questionam isso com base na palavra. Isso é sério. Então, em primeiro, ele usa o mundo, Satanás usa o mundo para seduzir o cristão. Em segundo, essa amizade com o mundo, ela contamina o cristão. Alguém abre em Tiago aí, 1:27. Tiago 1:27. Alguém fica de pé e lê, mas lê bonito assim, né? Dá uma impostada na voz e lê, por favor. Alguém conseguiu, hein? Conseguiu virar? 1:27. Sem mácula, para o nosso Deus e Pai é essa: quitar os olhos das nossas ambições, guardar-se incontaminado do mundo. O mundo contamina o cristão. Esses valores, eles vão moldando a nossa forma de pensar. Escute. Dani, já teve aconselhamento junto com o Mike, que vocês estão mostrando na Bíblia para as pessoas. E tá claro. E vocês estão explicando para a pessoa. É isso. Olha o que Deus pensa. Olha o que... E veja, a Bíblia, ela não é difícil de entender. Ela é difícil de aceitar. Porque a vontade de Deus aqui é clara. Tudo que envolve, escute, tudo que envolve salvação, serviço e adoração é claro na Bíblia. Não, mas tem partes que não são claras. Não, tudo bem. Existem partes difíceis. Mas tudo que envolve salvação, serviço e adoração é claro na Bíblia. E você está mostrando, você está colocando. E as pessoas... Por quê? Porque a mente raciocina com valores do diabo. Isso destrói a igreja. Satanás faz com que essa amizade com o mundo sequestre o coração e o cristão agora passa a amar o mundo. É isso que Tiago está dizendo. O cristão agora não apenas ele foi flertado, seduzido, agora ele ama.
Ele ama o jeito que o mundo pensa. Ele ama o jeito que os influenciadores digitais vendem aquela vida. Ele ama aquilo. Ele ama isso. O coração dele se derrete por isso. E se ele fosse honesto e ele pudesse dizer assim: olha, se Deus morresse agora e você pudesse seguir a vida que você quer, sem nenhuma consequência, você toparia? Ele diria sim. Sim. Porque na verdade da verdade, ele até quer ir para o céu, contanto que Jesus não esteja lá. Contanto que Cristo não esteja lá. Escute, o mundo é totalmente oposto, os valores do mundo são totalmente opostos aos valores do reino de Deus. Totalmente. Em quinto, a quinta esfera da atuação do diabo no mundo, quem ama o mundo. Em quarto, perdão. Então agora ele ama o mundo, e o que vai acontecer? Esse amor pelo mundo vai moldar quem o ama. Romanos 12. Não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo, porque o mundo vai captando o teu coração. Você trabalha. Nós temos advogado aqui, perigo. Brincando. Falando sério, né, Leandro? Tu deve ver muita coisa. Tu deve ver a forma como os caras... Tu deve ver os valores. Não, e aqui é o casal perfeito. Trabalha com moda, né? Mas é verdade. Eu vou dizer um negócio. Vocês têm mais irmãs aqui que trabalham com moda, com cabelo, com coisa. Um dos ambientes que mais moldam uma pessoa é o ambiente de estética. Eu vi mulheres que foram trabalhar nesses ambientes. E não é, eu não tô falando das vestes. Veste é coisa de velho, né? Eu já denunciei a minha idade. Daqui a pouco falando de slack, né? Eu falei lá na igreja, você sabe o que é slack? Você sabe o que é diadema? Então não vem discutir comigo. Mas eu não tô falando de roupa, eu tô falando de coração. Eu conheci pessoas que tinham um coração de um jeito e elas se tornaram outras pessoas. Porque é um ambiente, sabe? Então, é isso. Onde você trabalha talvez num hospital, e você vai pegando aqueles valores. Quem aqui talvez você não tenha contato, eu tive contato com jogadores de futebol, eu congreguei com vários jogadores do Inter e do Grêmio, quando eu congreguei na Batista. Todos eles eram iguais. O jeito de caminhar, o jeito de vestir, igual. Você já viu o jeito de militar? Você olha pro cara e diz, esse cara é militar. O jeito de vestir, sabe? A roupa, taticão, né? Tudo com as roupas, o jeito dele. Eles vão pegando o jeito um do outro. O mundo, ele vai nos moldando. Vai moldando a forma que a gente pensa. Vai moldando os nossos valores. Em quinto, quem agora é moldado pelo mundo vai passar junto com o mundo. 1 João, capítulo 2, 17. O mundo e suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Quantas pessoas abandonaram o evangelho, gente? Não sei vocês. Vocês lembram? Quem aqui lembra de alguém que conheceu, que orava, chorava no início da caminhada cristã e hoje é um ímpio? Você se lembra? Você se lembra? Eu me lembro. Eu orava com eles, chorávamos juntos, estávamos juntos. Eu vi eles falando em línguas, eu vi eles cheios do Espírito e hoje eles viraram as costas para o evangelho. Ok. Como que a gente vence a guerra contra o diabo? Primeiro, eu tenho que guerrear contra o meu pecado. Já sei como guerrear. Agora, como que eu guerreio contra Satanás? Em primeiro lugar, dependa da graça de Deus. Verso 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Dependa da graça de Deus. Por quê? Se o alvo do diabo é que você seja orgulhoso, a graça é o antídoto. Porque a graça é uma oposição contra o orgulho. Você não merece nada. Por isso que eu não consigo entender. Gente que diz, eu sou totalmente depravado, com o nariz em pé. Isso não faz sentido?
Dependa da graça, dependa do evangelho. A boa notícia é que Deus estava em Cristo reconciliando os homens consigo, não imputando os pecados contra eles. Deus estava em Cristo. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus, a pregação de Jesus, tudo isso é o evangelho, uma boa notícia. A morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a intercessão de Cristo, 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 é o evangelho. A graça de Deus é uma arma contra o diabo. Em segundo, discirna a voz do diabo dizendo no seu ouvido que você tem que liderar. Eu vou repetir. Como que eu guerreio contra o diabo, pastor? Em segundo lugar, eu fico atento à voz do diabo no meu ouvido, dizendo: tu tem que ser líder. Como assim? 1 Timóteo capítulo 3, verso 6 diz que o líder, ele não pode ser neófito, novo na fé, para que ele não se orgulhe e caia na condenação do diabo. O que o diabo quer? O final, ele quer que você caia. O diabo, como assim? O diabo quer que você caia. O diabo quer destruir você. Não foi o que Jesus falou para Pedro? Satanás te pediu, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás queria te peneirar, Pedro. Ou seja, como diz John Piper, Satanás tem uma peneira onde ele passa os crentes e ele extrai a fé dos crentes. Por quê? Porque Jesus disse para ele assim: mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. O diabo, ele quer tornar você orgulhoso. Escute isso aqui, meus irmãos. A base de operações do diabo são os nossos pecados. E ele começa a suscitar no seu coração: você tem que liderar. Você sabe mais que os outros. Você é mais. Não, não é desse jeito. E você começa a ficar orgulhoso. Uma pessoa elogia você. O seu conhecimento agora não é usado para o bem dos seus irmãos, mas ele é usado em busca de um cargo, em busca de um destaque. E com isso o diabo vai enchendo o seu coração. E dentro de nós, escute, dentro de nós mora um John Piper. Sabia disso? Dentro aqui, ó. Eu falo para os guris, a gente treinando, eu disse para os guris: cara, eu tô gordo, mas dentro de mim tem um sebumzinho, desse tamanho, todo musculosinho. Dentro de nós tem um John Piper. Como assim? Tem. No fundo, você, a maioria, se acha incompreendido. Você acha que não tem o destaque que deveria. Você acha que não tem a atenção que merecia. Você acha que não tem o reconhecimento e que algum dia está prestes a acontecer. Você vai ter. Você vai ter o reconhecimento, as pessoas vão ver como você tem reflexões maravilhosas e você vai viralizar, vai pregar nos maiores congressos. Quer dizer, você não vai. Você não vai. Você vai morrer esquecido e em menos de 20 anos seu nome não vai ser mais nem pronunciado. Vai ser assim. Você não vai marcar a história. Eu sou um coach desmotivacional. Um coach da realidade. Escute. Se Deus quiser levantar você, Ele vai levantar. Sirva os seus irmãos. Todo o cargo, todo o reconhecimento na igreja precisa ser uma consequência daquilo que já ocorre, daquilo que já acontece, daquilo que está claro diante de todos. Discirna a voz do diabo. Em terceiro, exploda a soberba do seu coração. Verso 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos. Cara,
Isso é forte. Uma vez eu coloquei: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu coloquei no Instagram, no Facebook, eu não me lembro: não existe graça para soberbo. Cara, veio uns caras indignados, meu. Quem tu pensa que tu é pra falar um negócio? Eu disse: não, mas não sou eu, a Bíblia diz isso. Não, tem graça assim. Tá bom, cara. O soberbo é louco, né, meu? Ele quer ser soberbo e quer graça. Poxa vida, é uma loucura isso. Soberbo vem de uma palavrinha grega de uma pessoa que quer sempre se sobressair aos outros, quer sempre brilhar, né? Uma vez, eu estava caminhando no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, e veio vindo um cara da igreja, e ele me apresentou um cara, nunca me esqueci isso: Pedrinho. Sim, sapato brilhoso, né? Terninho, brilhoso. E ele: e aí, como é que estão, Jack? Estão bem. Esse aqui é o Pedrinho do Fogo. Ele ora 6 horas por dia. Daí o cara me apresentou ele assim, meu. E ele: e aí, varão? E aí, cara? Que legal. Mas eu sei, ele quer usar a oração para se sobressair. Nos nossos dias isso se tornou lista de leitura de livros no final do ano. Não estou falando que todo mundo que posta lista de leitura é soberbo, não estou dizendo isso, mas muitos são. Muitos são. Exploda a soberba. Apareça menos. Sabe? Apareça menos. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, eu odeio ouvir pregação minha, eu odeio. Aí às vezes a Thalita botou um negócio lá para ouvir, lá eu disse: eu sou chato. Como é que as pessoas me aguentam, cara? Maniático. Sabe? Aí eu fico pensando: como é que Deus me olha, cara? Tudo quer ter razão, tudo sabe. Não sei se você passa isso. Exploda isso. Em quarto, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O termo aqui, sujeitar a Deus, é um termo militar, é um respeito de hierarquia. Seja feita a tua vontade. Por que o termo está junto aqui, meus irmãos? Veja, não há resistência ao diabo sem submissão a Deus. Por isso que está junto. Se submeter a Deus é resistir ao diabo. Se submeter ao Senhor é resistir ao diabo. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo. E daí ele foge de você. Em quinto, como vencer a guerra contra Satanás? Busque a Deus. Verso 8. Cheguem-se perto de Deus e ele se chegará a vocês. Você precisa ir a Deus. Tiago está dizendo: chegue perto de Deus, busque a Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto você consegue encontrar Ele. Beleza, tudo bem. Como que eu faço? Como que eu busco a Deus, pastor? Verso 8. Cheguem-se perto de Deus, Ele se chegará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Eu não sei se você se lembra, mas eu sou de uma época que os pregadores chamavam a igreja de pecador o tempo todo. Pecadores, e pecadores, e pecadores. Ninguém mais faz isso. Era uma benção. Tiago é dessa época. Limpem as mãos, pecadores. E vocês indecisos, purifiquem o coração. Ou seja, abandonar os atos que ofendem ao Senhor. E abandonar aquilo que está dentro do seu coração que ofende ao Senhor. Pare, deixa eu dizer uma coisa: não há uma vida de pecado, uma vida de pecado em paralelo com comunhão com Deus. Não há. Em sexto, como vencer a guerra contra Satanás? Humilhe-se diante de Deus. Verso 9 e 10. Reconheça a sua miséria, lamente, chore,
que o riso de você se transforme em pranto, que a alegria de você se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha para mim aqui, meus irmãos. O nosso alvo tem que ser o alvo da Bíblia. O alvo da Bíblia é querer ser exaltado, do jeito da Bíblia, do jeito de Deus, do jeito que Deus manda, porque todo mundo diz, não, eu não quero isso, está querendo se sobressair. E quando você não quer o que a Bíblia promete, você não faz o que ela ordena, e você não vai se humilhar diante de Deus. Que Deus mostre quem nós somos, que Deus coloque, que Deus deixe claro quem você é. Fique claro isso. Só tem duas opções aqui. Ou você se humilha, ou você é humilhado por Deus. E terceiro e último. Como vencer as guerras no meio da igreja, como ter sabedoria. Em primeiro, faça guerra contra o seu pecado. Em segundo, faça guerra contra o diabo. Em terceiro e último, faça guerra junto e não contra os seus irmãos. Em terceiro, faça guerra junto e não contra os seus irmãos. Verso 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Isso é muito bom, né, meu? Isso aqui é muito bom, né, cara? Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei. Fica tranquilo, Kennedy. Dá um mata-cobra. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, vamos falar um negócio aqui, só entre nós. A Bíblia manda não julgar. Mas como algumas pessoas fazem tão mau uso desse texto, a gente quase que ignorou esse texto agora. Já notaram isso? Já notaram isso? A Bíblia diz, não julgueis. Ela não diz isso. Em outros textos diz para julgar pela reta justiça. O que isso quer dizer? Existe um tipo de juízo que a gente não deve fazer. Existe uma forma, um julgamento que a gente não pode fazer. Aconteceu uma coisa muito engraçada, para não dizer triste, na minha vida. Eu congregava numa igreja batista em Porto Alegre, e daí passou uma irmã. Eu era recém-casado. Uma irmã bonita, bonita. Ela passou correndo, depois do culto, e o ministro de louvor estava do meu lado esquerdo, e ela passou ele, um homem, 50 anos, casado há uns 20 e poucos anos, e ela passou e ele fez assim, se eu pego essa mulherzinha, não sei o que, assim. Quando ele falou isso, eu fiquei chocado. Cara, isso é ministro de louvor. Aí eu fui falar com o pastor. Pastor, seguinte, o Enéas, e na hora tá passando o Enéas. E eu tô falando, não, porque ele é um podre, ele é um desgraçado, não sei, na hora. O Enéas, chega aí. O Jacques tá falando mal de ti aqui. Fala pra ele. Assim, cara. Assim. Veja, aqui, imagina uma verlente, imagina. Pô, tem que entender, né? Assim. Falei. Eu estava certo. Eu estava errado na forma. A Bíblia manda a gente confrontar nosso irmão. No outro dia, Daniel, eu chego no pastor no Gessé. Pô, Gessé. Pô, cara. O que tu faz na tua pronta? Pô, eu tô te falando um negócio. O cara falou da mulher lá, do fulano lá, meu. Ô, meu, tem que entender como que ele é um podre, cara. O cara é imundo. O cara fica bravo. O cara não tá passando de novo. Ele... Ô, Enéas,
O Jacques tá falando mal de ti de novo. Assim, cara. Acho que ali ele criou um monstro, cara. Sabe como os vilões são formados? Sabe nos Incríveis, quando o vilãozinho é formado lá? Aquele guri? Ali ele me criou um... Hoje eu passei a falar tudo direto às pessoas. Entendeu? Desbloqueou, assim, um negócio. Tem um meme, né? Quando o Bart desbloqueia, quando o Homer desbloqueia uma capacidade no Bart, né? Veja, eu provavelmente acredito que esse cara não era um irmão. Ó, tá falando mal dele de novo. Mas veja, não é você que define quem é irmão ou quem não é. É a igreja. E isso não é do dia para a noite. É a igreja que define. Tiago está dizendo, não fala mal dos outros. Fala para a pessoa. Vai ter com teu irmão. Confronta ele. Não, mas aqui, ô Daniel, vamos só orar. Ah, mas o Michael não dá, cara. Não. Só entre nós aqui. Rapaz, não. O de Deus. O de Deus. O de Deus. Não. O de Deus. Mas, cara, vou te dizer. Tem uma que é boa. Tô te falando porque eu já falei pra ele. Mas essa é a coisa mais louca que existe. Tô te falando porque eu já falei pra ele. Então te dá... Da Bíblia diz assim, se você já falou para o fulano, você pode sair falando isso para todo mundo. Tá isso na Bíblia? Sim ou não? Seu pensamento mundano. Seu pensamento mundano. Fica claro aqui que a igreja primitiva era uma bagunça. O estrago que a língua estava fazendo no meio dessa igreja. Para encerrar, 8 marcas de quem guerreia contra os seus irmãos. Em primeiro, alguém que baseia sua vida na vida dos outros. A vida dela é baseada em falar dos outros, de gente famosa, de gente, sabe? Isso é mentalidade de vila. Mentalidade de vila dos anos do século XVI. Morava numa vila com 300 pessoas, a vida não tinha televisão, não tinha nada. A vida dela é a vida dos outros. Em segundo, alguém que não consegue calar a boca. Eu tenho amigos, eles vão lá em casa, a gente fica meditando lá no meu escritório. Cara, o Dé, às vezes a gente fica 15 minutos sem falar nada, Michael. 20 minutos. Eu falei pra Thalita isso, ela veio assim, mas que agonia! Mas que agonia, vocês ficam... Sim, a gente fica às vezes 15 minutos quieto, calado. Meus irmãos, com todo respeito, com todo amor, cale a boca. Não tem o que falar, não fala. Olha isso aqui, aconteceu com um casal amigo meu. Isso aqui foi muito louco. Eles estão saindo com um casal novo que chegou na igreja. Irmã Verlede, escute isso aqui. O casal novo, tá eles dirigindo, ali, o marido dirigindo, a mulher atrás. E eles não tinham muito assunto, era um casal novo na igreja. Eles marcaram de comer alguma coisa. E daí eles passam por um outdoor e tá o Ronaldinho Gaúcho. Num outdoor. E a mulher... Ai, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra nós, né? Que coisa mais sem serventia no mundo é jogador de futebol, né? E ficou um silêncio e o marido dela olhou pra ela, cala a boca, amor, ele é jogador de futebol. Aí ela... Não, mas eu não tô falando de jogador de futebol. Eu tô falando quem joga, tipo, no Porto Alegre. Ele, cala a boca, amor. Ele joga no Porto Alegre. E ela, ai, desculpa. Eles, não, tudo bem. Aí eles não tinham o que falar, ela não tinha o que falar, ela ia ansiosa com aquele silêncio. E ela ansiosa, eles entram no elevador e ela diz, gente, tudo bem. Mas, isso aqui eu tenho que falar. Uma profissão sem serventia é assessorista de elevador. Ele, amor, ele é assessorista. Eles viraram muito amigos. Porque não tem, ou tu odeia ou tu ama uma pessoa assim. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas não têm o que falar. Não tem o que falar, fica quieto. Fica quieto. Lide com silêncio. Em terceiro, quem guerreia contra os seus irmãos
é alguém que ora pouco. Quem ora é alguém que não tem como ficar falando dos seus irmãos. Dá um tapa nas costas dele aí. Você tem que orar pelos seus irmãos. Em quarto, quem guerreia contra os seus irmãos é alguém que pensa que tudo é sobre ele. Não é it's all about Jesus, é it's all about me. É tudo sobre eu, é tudo sobre eu, tudo sobre eu, tudo sobre eu. Em quinto, quem guerreia contra os seus irmãos é alguém insuportável. Ninguém quer estar perto. Em sexto, quem guerreia contra os seus irmãos é alguém com um pacote infernal. Obrigado, meu amor. Qual é o pacote infernal? Orgulho, arrogância, inveja, egoísmo, soberba. Tudo isso que Tiago lutou aqui. Em sétimo, quem guerreia contra os seus irmãos é alguém que não ama. Não ama. Pois não adianta. Tá no caixão. Pastor Marco. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Em oitavo e último, quem guerreia contra os seus irmãos é alguém que não admite. É alguém que não admite. E eu estou pregando aqui, eu falo sobre egoísmo, sobre inveja, e a maioria de nós não admite. Escuta, eu fui numa aula de filosofia uma vez na PUC. Um amigo meu estudava lá, e ele me convidou e eu fui. Professor fabuloso. Muito bom, muito boa a aula dele. E ele fez um experimento na sala de aula. Ele fez duas perguntas. Primeira, quantos aqui acreditam que são invejados? Segunda pergunta, quantos aqui invejam, assim, quantos aqui acreditam que são invejados por alguém aqui dentro? Tá bom? Segunda pergunta é, quantos aqui invejam alguém aqui dentro? 95% era uma pesquisa anônima. 95% da sala acreditava que era invejado por alguém. 5% da sala acreditava que invejava alguém. O cara disse, olha, ou esses 5% são os demônios, porque eles invejam os 95%. Ou a gente não está analisando a gente corretamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma grande probabilidade de eu ter falado tudo isso e você sair daqui achando que não é com você. E se você achar que não é com você, aí que é com você. Aí é com você. Isso tem que morrer. Você precisa procurar os seus líderes, os seus pastores. Você precisa contar o que está acontecendo. Isso aqui impede você de ser cheio do Espírito. A Bíblia diz, se encham do Espírito. Isso aqui impede você de ter plenitude na vida cristã. Isso aqui impede você de viver uma vida de alegria, uma vida cristã alegre, uma vida cristã com coragem. Você precisa dos seus irmãos. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu entrei com 15 anos na igreja, eu estava totalmente perdido. Eu fui acolhido pela igreja. Agora, hoje, dia 8 de dezembro, daqui a pouco é dia 31, eu me lembro do dia 31 de dezembro de 1998. As festas de final de ano da minha família, porque na minha família ninguém é crente. Na minha família ninguém é crente, tá? Eu sou o típico porto-alegrense, que teve fitinha de batuque, que tomou banho de pipoca. A divindade do culto que eu ia lá, ele pedia pipoca e cachaça. Devia ficar claro para mim que ele não tinha como me ajudar. Alguém que me pede pipoca e cachaça não tem como me ajudar. E era banho de pipoca, e era aquelas coisas, aqueles negócios, aqueles demônios, tudo lá. Eu fazia parte daquilo. Escute. Festa de final de ano era terrível. Briga. Beberagem. Gente bêbada. Fedendo, brigando, ofensa. Aí uns ficavam mais corajosos, bebiam, falavam um monte de bobagem, músicas podres, imundas. As memórias que eu tenho são horríveis. Ah, pastor, mas teve coisas boas. Claro que teve. Não é um inferno. É esse mundo aqui. Então tem graça comum, óbvio que teve. Mas teve muita desgraça. Então no dia 31 de dezembro de 1998,
eu tinha 6 meses de crente, eu me batizei, fui batizado no dia 7 de junho de 98, no dia 31 de dezembro, eu estou lá, com uma calça social de microfibra, uma calça social de microfibra marrom, uma camisa social, aquela gola mole, que nem era para botar gravata, meio amarelinha, camisa social manga curta, uma gravatinha, parecendo um vendedor de seguro, minha biblinha, e tô indo para a igreja, 9 e pouca da noite, porque nós íamos passar a virada na igreja. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu chego lá, não tem ninguém bêbado. E os irmãos estão com suas famílias. Está o marido, a esposa, os filhos. Aquela coisa que hoje a cultura fala que é uma coisa cafona. Por mais cafonice no mundo. Precisamos de mais cafonice no mundo. Tudo que é bom, o mundo chama de cafona. Está lá aqueles irmãos. E eles estão cantando, as lágrimas rolam pelo seu rosto. Elas estão descendo. E o pastor lá no púlpito, falando, vamos agradecer por esse ano, meus irmãos. E eles começam a agradecer pelas coisas difíceis que passaram, pelas coisas boas, ruins, por tudo que aconteceu. E eles estão agradecendo a Deus. E parece que eu entrei num mundo paralelo. Aquilo era completamente novo para mim. Aquilo era completamente diferente para mim. E eles estão agradecendo. E eles estão louvando. E daí o pastor diz, olha, faltam 5 minutos para meia-noite. Vamos dar as mãos. Vamos entrar o ano de 99 orando. E eles dão as mãos. E eles pedem, as famílias dão as mãos. E daí fiquei eu, mais alguns rapazes ali, algumas moças que vieram do mesmo contexto, famílias destruídas, que estavam ali, caíram de paraquedas dentro da igreja. Então aqueles irmãos, aquelas famílias começavam a chamar nós, e eu me lembro que eu fui chamado lá do outro lado da igreja, tinha um irmão mais velho, sua esposa, seus filhos, ele me abraçou e disse, tu é da nossa família. Parecia o pessoal da Nike falando com o Naldo, tu é nosso. E eu me lembro que eu estava ali, fui abraçado por aquela família, aqueles outros jovens foram abraçados por aquelas famílias, e ali eu estava me sentindo seguro, e começou aquele foguetório do lado de fora da igreja, do lado de dentro as vozes se levantaram, o povo orou, o Espírito Santo desceu ali como em Atos dos Apóstolos sobre aqueles irmãos. Nós fomos cheios do Espírito, eu ouvia línguas estranhas, alguns irmãos começaram a profetizar, e começou os louvores no início de 99, iniciamos cantando, e aquela foi a primeira virada junto com o povo de Deus. Eu não sei você, mas eu não sei viver sem a igreja, eu sou fruto da igreja, a minha vida era totalmente perdida, eu cheguei, e a igreja nos meus piores momentos esteve do meu lado, na conversão, quando eu tive problemas de família, quando eu ouvi do meu pai dizendo para mim, eu deveria ter deixado tua mãe te abortar, é um terrível, é uma desgraça, é algo ruim ter um filho crente. Quando eu comecei a abandonar essa vida e comecei a seguir Jesus, nos meus momentos de tristeza, de angústia, de pecado, quando caí em pecado, minha esposa e eu éramos noivos, fizemos sexo antes do casamento, eu fui disciplinado na igreja, mas eu fui amado pela igreja, foram os meus irmãos que estiveram comigo, quando as coisas não davam certo, eu fui ensinado, eu fui acolhido, os irmãos me deram oportunidade para pregar, para falar, para ajudar, me ajudaram. Eu não sei você, mas eu não vivo sem a igreja, é a igreja, eu acredito na igreja, porque Cristo morreu pela igreja, porque Ele doou o seu sangue pela igreja, é pela igreja. E quando estivermos aqui nesse mundo, no último crepúsculo da história, quando tudo estiver acabando, desmoronando, lá no último dia dessa história, estará Jesus e a igreja, lute pela igreja e não contra a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a igreja, foi o povo de Deus. Ame a igreja, se doe pela igreja, morra pela igreja. Qual é a frase que nós falamos? Pastor, quero ir para uma outra igreja. O que o senhor acha? Vá,
mas morra lá, morra por aquele povo, se doe pela igreja. Jesus Cristo verteu o sangue dele pela igreja. Você tem noção disso? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Quero poder orar por você. Feche os seus olhos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero que você ore. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Não se distraia. Não se distraia. Os olhos são a janela da alma. Feche os olhos. Feche os olhos. Se concentre no Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Eu tenho certeza que o que eu falei aqui não é em vão. Existem coisas erradas em alguns corações aqui. Existem mágoas aqui escondidas atrás de sorrisos. Eu falo isso para você escondido na cruz. Existem sorrisos falsos que estão ocorrendo aqui. Isso aqui não é encomendado. Eu não conversei nada com o pastor Michael. Nada. Mas o Espírito Santo comunica profundamente no meu coração que existem mágoas aqui. Existem mágoas. Existe inveja aqui. E o Senhor quer libertar você hoje. E o Senhor quer limpar o seu coração hoje. O Senhor quer guardar o seu coração hoje. O Senhor está aqui. Ele ama você. Ele perdoa você. Ele resgata você. Ele acolhe você. Ele tem um propósito para você. Ele quer livrar você disso. Aleluia. Eu ia chamar pessoas aqui na frente, mas eu não quero expor você. Eu quero que você seja honesto com você aí no seu banco. Eu quero que você diga para o Senhor: Senhor, isso é para mim. Isso que o pastor falou é para mim, Senhor. O meu coração não se alegra no que o Senhor Deus me dá. Eu distorço o que os meus irmãos falam. Eu julgo eles pelos piores momentos deles e ignoro os seus melhores momentos. Senhor, eu sou implacável. Senhor, o Espírito Santo me diz nesse momento que existem pessoas implacáveis aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem uma grande obra e um grande amor por essa igreja. Um grande amor. O Senhor ama vocês demais. Aleluia. Vomite isso agora. Vomite isso agora. Abandone isso agora. Isso vai acabar com o teu casamento. Escute o que eu estou dizendo. Eu digo para você, escondido na cruz de Jesus, o alvo de Satanás é trazer confusão dentro da tua casa e acabar com o teu casamento. A inveja contra as pessoas de fora está afetando o teu casamento hoje. Confesse. Confesse. Senhor Deus, aqui está o teu povo, não é o meu povo, não é o povo do pastor Michael. Aqui está o teu povo, o Senhor verteu o sangue naquela cruz por essa amada igreja. Oh Deus, Deus, que haja graça, que haja transformação, que haja renovação, que haja perdão, que haja amor, que haja misericórdia, que as guerras cessem,
Aleluia. Oh, Divino Espírito. Oh, Divino Espírito. Que haja transformação interna. Que haja no santo e no bendito nome de Jesus. Agora, Senhor, coopera com esse sermão. Eu não consigo ministrar aos corações. Somente o Senhor, Divino Espírito. Somente o Senhor consegue arrancar a sujeira que está naqueles cantos mais escuros dos corações e trazer luz e graça em nome de Jesus. Abençoa, abraça teu povo e que o teu povo cresça poderosamente, que o teu povo avance poderosamente em nome de Jesus. Repreenda toda obra de Satanás. A serpente do início seja repreendida. Nos ajuda a resistirmos ao diabo, nos sujeitando ao Senhor. Em nome de Jesus. Pelo poder e pelos méritos da cruz do Calvário. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos.